jogo na Arena Barueri, Palmeiras 2 e Corinthians 2. Mano, há quanto tempo eu não sentia uma emoção tão grande como foi nesse jogo, no final do jogo, ao mesmo tempo de um misto de sensações foi esse jogo, um misto de raiva, de depois de acreditar, depois de... Eu sei lá, cara, eu não sei expressar raiva com alguns jogadores, vou passar pano para alguns jogadores já ia, independente do resultado ali, né, imaginando que o Corinthians, na hora que tava um 2-1, e cara, a gente tem muito pra falar, eu sei que vai ter gente, principalmente antes, que vai falar assim, nossa, você tá feliz com o empate? Foda-se, eu tô feliz com o empate. Eu tô feliz com o empate porque foi o empate, com gostinho de vitória, com o Corinthians simplesmente com 9 jogadores em campo, sem goleiro, com o Ranieri salvando no finalzinho, Rodrigo Garro fazendo gol de falta e Yuri fazendo... Mano, que louco que foi esse jogo, esse derby Palmeiras e Corinthians, com erros, acertos, com sangue no olho, com vontade. Cara, que maluco que é um Palmeiras e Corinthians, meus amigos. Que maluco, tanto que eu tava ansiosa pra esse jogo. Deixa eu respirar, tentar fazer um pós-jogo de fato. Não sei se eu vou conseguir. Antes de mais nada, se inscreve no canal, dá uma moralzinha, ajuda nós em busca dos 30 mil inscritos. Você que é rival, que vai estar assistindo também, que vai tirar o seu sarro ou não, sei lá, deixa o like que não custa nada, beleza? Não custa nada, eu sou apenas uma torcedora apaixonada pelo esporte, pelo Corinthians Paulista, apaixonada por futebol e apaixonada por um derby, por um Palmeiras e Corinthians, um Corinthians e Palmeiras, porque é Palmeiras e Corinthians, meus amigos, é isso, é drama, é loucura, é isso. Mas vamos lá, vamos tentar falar do jogo, né? Gente, desculpa, mas não dá pra falar do início do jogo, senão não falar desse final dramático, né, do que foi esse jogo, cara. O que a gente viu em campo hoje, né? Um time com um treinador de 3 anos e um time com um treinador de 3 jogos. A gente pode se colocar assim. No início da partida, antes mesmo de começar a partida, e uma coisa que já vem acontecendo nos últimos anos, o Palmeiras entra como favorito pra enfrentar o Corinthians. Isso é fato, né? Diante do trabalho, diante do que é o Palmeiras nos últimos anos, né? Um time mais organizado, que joga junto há muito tempo, tem um treinador ali que trabalha já há um bom tempo ali no clube. Mas o Corinthians que vem de um novo treinador, né? E consegue fazer um jogo que parecia perdido virar um... Sei lá, cara. Não sei explicar. Uma loucura e um sentimento que eu acho que todo torcedor corintiano, por mais que está com raiva de alguns jogadores, a gente vai falar aqui, mas eu acho que a gente fica com um sentimento de... Mano, a gente tá no caminho certo, né? Pode demorar, mas a gente tá no caminho certo. Eu esperava, pelo menos, um Corinthians competitivo, diferentemente do que seria nos últimos jogos. E no fim das contas, diante de todas as dificuldades, né, diante dos erros também, foi um time competitivo. O time do Palmeiras nitidamente é melhor. No primeiro tempo em si, eu achei que o Palmeiras, obviamente, ele era melhor, ele tinha um meio campo ali, só que ele não estava conseguindo agredir de fato o Corinthians, né? Ele não conseguia chutar a gols ali de uma forma que levasse perigo até então pro Cássio. O Caetano, pra mim, fez uma partida horrível, né? O Hendrick deitou e rolou ali em cima do Caetano, né? Lembrando que o Caetano é um zagueiro improvisado de lateral. O Gustavo Henrique, pra mim, ele fez... No início da partida, teve até um lance ali que o Hendrick passa por ele, tipo assim, fácil, né? E parece que o jogador não consegue correr, ele fica estagnado ali, fica parado. Então, o Gustavo Henrique, pra mim, ele começou mal a partida, mas depois ele evoluiu e se destacou, né? Tanto que ele foi parar no gol, né? E acaba furando ali uma bola que o Ranieri salva, mas enfim. Então, acho que o Gustavo Henrique se destacou na partida pra mim. Acho que ele foi um dos melhores em campos, embora tenha começado mal. O Ranieri, pra mim também, que partida do Ranieri, né? O primeiro tempo você viu o tanto que o Ranieri é sacrificado, né? O tanto que o Ranieri tem que jogar por muitos ali dentro de campo. Então eu acho que o Palmeiras estava melhor, mas não estava agredindo o Corinthians de fato. Só que aí no lance do gol, né, o Wesley não estava acordado, o Fausto Vera, que é o argentino que não tem sangue argentino, não é possível que esse cara seja argentino, porque ele, sei lá, cara,
que aconteceu com o Fausto Vera, né? Foi o jogador que bomba que o Vitor Pereira colocou no Corinthians, esse Fausto Vera que jogou só com ele. E agora, mano, que falso argentino é o Fausto Vera. E o Cássio, na minha opinião, uma partida tenebrosa do Cássio. Tenebrosa junto do Caetano. Eu acho que talvez... Eu não sei qual dos dois foi pior, cara. Não sei qual dos dois foi pior. Talvez eu colocaria até o Cássio como pior ali, porque querendo ou não, pra mim ele falha no gol. Porque assim, eu acho que foi uma boa jogada do Endrick, né? O Endrick ajeita e chuta a bola, não chegou ninguém ali pra encostar nele. Só que ele chuta no meio do gol, no Cássio, em cima do Cássio. E o Cássio não consegue, franga pra mim, foi uma falha. Porque um goleiro como o Cássio deveria pegar essa bola. E aí, gol do Palmeiras, né? E aí volta pro segundo tempo, o Palmeiras faz um gol logo de cara também com o Zé Rafael, só que tava impedido. E mesmo impedido, eu acho inacreditável o Corinthians tomar um gol desse, mesmo assim. E aí depois toma um gol de bola parada, né? Coisa que todo mundo sabe, toda vez que o Corinthians joga contra o Palmeiras, tem o perigo da bola parada e parece que o Corinthians nunca aprende, né? E toma o gol do Flaco de bola parada, faz um 2-0. E aí... desmorona o Corinthians, simplesmente o time não consegue jogar, só dá Palmeiras, os caras ficam com a bola e vai pra cima o tempo todo, e é aquele momento que você pensa, tipo assim, cara, que fase, mano, que diferença absurda de um time pro outro, né, e aí você já começa a pensar, né, acabou a farra, né, aqueles memes de Rubão, né, que começou a falar isso, querendo ou não, gente, por mais do que foi esse jogo, a diferença é grande, né, a diferença é grande, mas o Corinthians hoje foi o Corinthians, eu acho que o que o torcedor quer ver, né? Um time que disputou, um time que brigou até o final. O Corinthians consegue fazer um gol, né? O Antônio Oliveira, ele faz as alterações. E eu confesso pra vocês que eu não tinha gostado dele ter colocado o Mosquito. Não entendi o porquê dele ter colocado o Mosquito e não o Rojas, por exemplo, né? Mas ele coloca o Mosquito e num lance, numa jogada do Mosquito ali que cruza, o Yuri Alberto faz um gol. E o Pedro Henrique também entrou, pra mim, entrou bem. Pega a bola e fala assim, não, vamos pra cima, né? E acontece tudo que aconteceu, essa loucura. E aí, no finalzinho, o Cássio vai expulso, né? O Cássio vai expulso. E o Garro, no finalzinho, praticamente faz um gol de... No finalzinho, não. Porque o Garro faz o gol de falta, né? E aí, acho que o Everton, né? Ele desiste da jogada ali, achando que ia bater na trave e sair. Mas a bola bate e entra. E depois ainda tem um lance numa jogada do Palmeiras ali que quase gol e o Ranieri tira em cima da linha. Mano, que bizarrice, que bizarrice. Isso o Corinthians com nove jogadores em campo, sem um goleiro, de fato, né? Sem um goleiro, Gustavo Henrique foi o goleiro. E aí vamos destacar alguns jogadores. Mas antes de destacar alguns jogadores, vamos fazer algumas críticas pontuais, né? Primeiro, Fagner. Vocês acham que aconteceu o quê, gente? Mais uma pipocada do Fagner, né? Porque toda vez, o Fagner pediu pra ser substituído porque ele sentiu uma dorzinha, não sei o que, pipocou. Como sempre, como sempre. E não é de hoje que eu falo isso, gente. E é só vocês verem. Todo jogo que o Fagner não consegue render, aliás, faz tempo que ele não consegue render, mas todo jogo que ele vê que tá, principalmente quando é um clássico, contra o próprio São Paulo foi assim. Contra o próprio São Paulo. Então, ou seja, tá tão manjado isso do Fagner, né? Tipo assim, que ele pipoca contra os rivais. Ai, senti a coxa. Ai, senti as costas. Ai, senti não sei o quê. E pede pra sair. Entrou o Matheus França, né? Foi a sua estrela. Então, ou seja, o Fagner saiu no intervalo. Cara, é um jogador que eu já falo o tempo todo que tinha que vazar do Corinthians, o Fagner. E o outro jogador em questão, né? Eu acho que o Caetano fez uma péssima partida, mas... Eu não vou crucificar o Caetano, tá? Caetano e Fausto Vera, pra mim, fez uma partida horrível também, né? O Fausto Vera, já falei tudo que tinha pra falar. Mas aqui o ponto é que a gente tem que tocar na ferida, né? Nos medalhões do Corinthians. E quando a gente fala em tocar na ferida, eu tô usando a camisa dele aqui, ó, do Cássio, a gente tem que falar sobre o Cássio. E eu não consigo não falar do Cássio e não lembrar da trajetória, do fim de carreira de Rogério Ceni no São Paulo e do próprio Marcos no Palmeiras, né? Que todo torcedor palmeirense tem o Marcos como ídolo, a torcida do São Paulo tem o Rogério Ceni como ídolo, a torcida do Corinthians tem o Cássio como ídolo. Mas eu lembro, e o torcedor aí, né, se for honesto, o torcedor vai lembrar de como que foi o fim de carreira deles, né? O Marcos, né, no fim de carreira, a torcida tava criticando ele até umas horas. Por quê? Porque tava falhando, porque não rendia mais. Não era o Marcos de antes. Foi a mesma coisa com o Rogério Ceni. Falhava e a torcida pegava no pé e, sabe, tirando sarro o tempo todo, porque já não rendia mais. Só que esses caras, né, ele, por serem ídolos, por estar tanto tempo nesses clubes, eles não largam o osso, cara. Quer ficar batendo recorde de não sei quantos jogos, da mesma forma o Cássio.
E, cara, o Cássio tá indo pra esse fim de carreira. Trágico. E aí, beleza, quando o Cássio se aposentar, vai se aposentar de um jeito que a torcida tá irritada com ele, e aí vai passar uns anos, obviamente, a gente vai lembrar do que foi o Cássio. Mas o fim de carreira dele é esse, não quer largar o osso. Péssimo, não consegue defender bolas que seriam defensáveis, não consegue saltar mais. É claro que ele faz uma ou outra defesa ainda, estilo Cássio, que a gente espera, mas é muito pouco, cara. O Carlos Miguel tá pedindo passagem, né? Eu não acho que... de verdade, eu não acho que talvez o Carlos Miguel, você deva entregar a camisa pra ele e falar assim, Carlos Miguel, seja titular do Corinthians. Eu não acho isso, mas eu acho que tá no momento de ter essa transição, do Carlos Miguel jogar, sei lá, joga 2 jogos, o Cássio joga 2 e começar a ter essa transição aí, porque tá na hora, cara, tá na hora e a gente tem que saber desapegar, a gente tem que fazer uma coisa que eu sempre uso de exemplo, que o Real Madrid faz. Chega de você ser grato a ídolos, né, a jogadores que você é pegado, igual o Renato Augusto, o Cássio, o Fagner, né, chega, a gente tem que entender que o clube é maior do que qualquer jogador, né, o Cássio, por muitos, por mim, é o maior jogador da história do Corinthians, né, porque é o que eu vi jogar, mas o que é maior, o Cássio ou o Corinthians? Pra mim o que importa mais é o Corinthians, sempre vai ser o Corinthians, e se eu acho que o Cássio tá mal, por que ele tem que jogar de titular? E olha que eu passo o pano pro Cássio, cara. Não acho que ele tem que vazar, mas tá na hora de esquentar banco e pelo menos com essa expulsão, né? Cara, errou falhou no gol. O segundo gol também parece que pula com uma má vontade. E aí faz uma falta, expulso, tipo, ridículo o jeito que o Cássio sai, mano. Fora que o Cássio, gente, o Cássio não consegue sair com a bola. Ele não consegue bater um tiro de meta, mano. É bizarro, todas as vezes que ele cobra um tiro de meta, a bola vai pra fora. É bizarro isso, mano. É bizarro. Aí sempre entrega a bola pros caras. Então, tipo assim, o fato dele ter sido expulso, né? Acaba que vai dando uma oportunidade aí pro Carlos Miguel. E quem diria, né, que o Cássio sendo expulso mudaria o que foi esse derby, né? O Yuri Alberto, né, outro jogador que eu queria falar é o Yuri Alberto, que esse jogo eu vou dar uma passada de pano pro Yuri Alberto, gente. E vocês sabem aqui o tanto que eu já critiquei o Yuri Alberto, né, mas que vem fazendo seus golzinhos aí nos últimos jogos. E olha que impressionante. Como o Corinthians já tinha feito todas as alterações, o Carlos Miguel não poderia entrar, né, então... O Yuri Alberto iria pro gol, porque no momento de rachão, nos treinamentos, né, ele é esse cara que vai pro gol. Só que aí o Yuri Alberto, os jogadores ali entraram na conclusão, né, falou assim, cara, eu não vou pro gol porque eu preciso fazer o gol, o Corinthians precisa fazer um gol, ou seja, já com 41 minutos o cara tava acreditando, né, que dava pra empatar. E aí foi o Gustavo Henrique, foi pro gol, né, o zagueiro Gustavo Henrique decidiu ir pro gol. E logo na sequência, o Yuri Alberto sofre uma falta, né? O jogador do Palmeiras vem com uma joelhada na costela do Yuri Alberto. O Yuri Alberto sente, muito provavelmente o Yuri Alberto se lesionou, gente. Muito provavelmente aí pode ter sido uma costela quebrada. Eu espero que não, mas pela forma que ele saiu ali de campo, parece que sim, né? Os médicos até ficam preocupados ali com a respiração do jogador, né? Porque é perigoso, querendo ou não, acaba sendo perigoso. E aí vira um jogo dramático, né? Então, se o Yuri tivesse ido pro gol, ele não teria sofrido essa falta. E aí tem que sair, né? Ele é atendido pelos médicos e tem que sair, sai de maca, sai chorando. E o Corinthians fica com mais um jogador a menos, né? Dessa vez por lesão do Yuri Alberto. E aí começa o drama, né? O Corinthians com 9, aí sofre uma falta, o Rodrigo Garro vai, que não jogou, não fez uma boa partida, na minha opinião, tá? Não fez uma boa partida. Vai, faz o gol. Faz o gol de falta. E não, mas basta, né, fazer o gol de falta. E o Klaus vai lá, aumentando o tempo. Não, coloca mais 5, coloca mais 3. E vai indo, vai indo. Você fala assim, pelo amor de Deus, mano, acaba, pelo amor de Deus. E aí, no finalzinho, aquele lance que eu nem sei qual jogador do Palmeiras que foi que chutou. E o Gustavo, né? O Gustavo Henrique, como goleiro, franga, né? Tipo, franga não, porque ele não é goleiro de fato, mas a bola passou por ele. E o Ranielli, que fez uma partidaça, mesmo sendo sacrificado, mesmo sendo, sabe, sobrecarregado, o Ranielli faz uma partidaça e tira a bola em cima da linha, cara. Em cima da linha, e o Corinthians consegue um empate. Eu tinha tudo pra vir aqui e falar que o Palmeiras amassou o Corinthians no segundo tempo, né? Mas o futebol é coisa de maluco, o futebol não se explica. Tudo mudou com a expulsão do Cássio, né? E aí virou o que foi esse jogo. Então, eu prefiro olhar com o copo cheio
do que o copo meio vazio. Por mais que tenha sido um empate, a gente sabe quem que era o nosso adversário, a gente entende como que foi dramático esse jogo e como que foi Corinthians, né? Como que foi você ver os jogadores ali buscando, com vontade, e não que a gente via, né? Aquele time que era sempre catado em campo, sem vontade, jogadores que não tinha entrega dentro de campo, né? E hoje a gente pôde ver uma entrega, por mais que não teve qualidade, mas entrega e vontade não faltou da maior parte dos jogadores, né? Exceto esses que eu já mencionei aqui, né? Cara, Antônio Oliveira, pra mim, ele escalou o time do jeito que tinha que escalar, errou ali em algumas alterações, na minha opinião, só que ele conserta depois, né? E é isso, cara. Esse foi o pós-jogo. Peço pra você que não é inscrito, se inscreva, ajuda nós a chegar a 30 mil inscritos, que é importante. É nóis, respeita as minas. Vai, Corinthians!